Quem tem medo de sexo no cinema? Você tem medo de sexo no cinema? Você é daqueles que fica falando que sexo é desnecessário no cinema, que é uma... Enfim, por que tem essa cena aqui? Não tinha necessidade de colocar ela e tudo mais. Você é desses? Existe necessidade por alguma coisa no cinema? Responda essa minha pergunta. Alguma coisa é necessária no cinema? Todo esse discurso de necessidade no filme parte muito de um viés ideológico norte-americano, do cinema hollywoodiano. Essa crença de que é preciso retirar as partes desinteressantes pro filme é coisa de Hollywood. Tá? Todo esse discurso que a gente construiu aqui até agora, antes da nossa gravação aqui começar, de que o cinema e o documento, eles têm uma linha muito tênue, tá aqui. E, portanto, o cinema sendo uma arte que demonstra que tem uma realidade, uma conexão frontal com a realidade, na medida em que eu dou play numa câmera e mostro o que está na nossa frente, obviamente, o cinema mostra aquilo que também é desinteressante. É caminho do cinema também mostrar aquilo que não necessariamente interessa ao contexto narrativo. É o caminho do slow cinema, é o caminho do cinema de fluxo, e é o caminho necessário. O desnecessário é necessário. O desnecessário é necessário. Mas mais do que isso, eu trago pra vocês a discussão que traz pra gente Meio Amargo. Sigam o Meio Amargo no YouTube. Discussões de cinema brilhantes, maravilhosas, sobre quem tem medo de sexo no cinema. Vamos conversar sobre isso? Então vamos. Mas antes, você conhece a Introdução ao Cinema, o curso de cinema contínuo mais charmoso do Brasil. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma com todas as aulas lá já disponíveis. E o que você encontra lá? Linguagem, teoria, história, crítica, política relacionada ao cinema. Tudo isso tá lá. Que tipo de aula que tem lá? Contra-interpretação, a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, expressionismo alemão, neorrealismo italiano, cinema clássico, cinema moderno, cinema pós-moderno, cinema é a reprodução capitalista do espaço, cinema como espelho, cinema como olhar, cinema como corpo. Tá tudo lá. Você ainda não faz parte. Ah, Felipe, mas é só isso. Olha quanta aula que eu te falei e você ainda acha que é só. Mas tudo bem, quer mais? 2 aulas novas todos os meses. Além disso tudo, tem 2 aulas novas todos os meses. E você não faz parte ainda. Link na descrição do vídeo. Bora! Quem tem medo do sexo no cinema? Me conta. Olá, seguidores do Meio Amargo. Com o lançamento de filmes como Saltburn ou Pobres Criaturas, os cinéfilos já devem ter percebido na internet e nas redes sociais um movimento... Assim, uma coisa importante. Todo esse debate com relação às cenas de sexo ser desnecessário no cinema tá muito vinculado ao surgimento do Pobres Criaturas, o novo filme que tá disputando o Oscar de melhor filme, né? Estrelado pela Emma Stone, dirigido pelo Yorgos Lanthimos, né? Mas, enfim, esse é um assunto que, na verdade, vem e volta. Assim, tem assuntos que pro cinéfilo, pro crítico de cinema, pra quem trabalha com cinema, é o eterno retorno do mesmo. Tá sempre voltando esses assuntos. Que tipos de assuntos que estão sempre voltando? Cenas desnecessárias no cinema, e, portanto, o sexo é desnecessário no cinema. Tá sempre a gente tendo que responder esse tipo de questão. É um saco sempre ter que responder sobre isso. Sempre tem que falar o mesmo vídeo. Eu sei que eu tenho que fazer. Porque eu tenho que desmistificar alguns espantalhos com relação à produção cinematográfica. Mas é sempre um saco fazer de novo, sabe? Um outro assunto, duração dos filmes. Ah, olha que absurdo, Scorsese fazendo 3 horas e meia de filme. Aí a gente tem que desmistificar tudo isso. Aí a galera começa a falar, né, tinha que ser série, porque filme longo é série. É um saco ter que falar isso, sabe? E isso tudo tá muito vinculado à ideia do cinema enquanto mercadoria. Ou seja, o cinema que tem que agradar o espectador. E pra me agradar tem que ter a duração que eu quero. Não pode ter cena de sexo onde eu não quero. Não pode ter isso onde eu não quero. E, portanto, eu tenho que ter os meus direitos enquanto consumidor. Não tem. Sinto muito. Por mais que a arte, sim, vire mercadoria no contexto do capitalismo, a gente vai puxar essa corda pro outro lado. A gente tem que puxar essa corda pro outro lado. Muito contrário a imagens de sexo e nudez no cinema. Por isso eu me pergunto como interpretar essa aversão ao sexo, à sexualidade e à nudez no cinema. Primeiro, uma consideração importante, que o ato de ir a uma sala de cinema, de frequentar uma sessão, sempre possuiu um componente erótico em si. Quando a gente começou a ter as... Por quê?
Por que ir à sala de cinema já possui em si um conteúdo erótico? Porque na sala de cinema você se mantém numa posição de ver sem ser visto. Ou seja, a sala de cinema, ela te entrega uma condição, a partir dos dispositivos que ela te entregam, de formar um eu cinematográfico. Que, no escurinho do cinema, você vê sem ser visto. Ou seja, é o que a gente chama de voyeurismo. E tem algo mais erótico do que o voyeur? Por que é erótico? Porque ao ver sem ser visto, você vê aquilo que você não veria sendo visto. Tá ligado? Então, o espectador de cinema em si possui um componente erótico. Porque ele vê um mundo à sua frente como uma janela que se abre para ele quando o filme se inicia. Um mundo que está ali disposto a ele, se exibindo para ele. E ele vê esse mundo sem ser visto de volta. Sem que nem o mundo te veja e muito menos aqueles que estão à sua volta te vejam. Você vê sem que te vejam. Não é à toa, por exemplo, que você fica super incomodado, dá aquela vergonha, bate aquele lugar, porque sempre que você tá vendo o filme na sua casa, naquela cena de sexo que vocês gostam de dizer que são desnecessárias, passa a sua avó ou a sua mãe. E você fica desconfortável. Por que você fica desconfortável? Porque você foi retirado de sua condição voyeur. A sua posição de segurança, portanto, de ver sem ser visto, a sua condição erótica de prazer no olhar, é tirada de você. E você sente vergonha. Tá? Porque você foi visto. Perfeito. As primeiras sessões exibidas dentro de uma sala fechada, com anônimos sentados lado a lado, isso era considerado uma grande sem-vergonhice. As salas estavam... Isso, no passado... Olha o que ele disse aqui pra gente. Lá no passado, lá no início do cinema, as salas de cinema eram consideradas sem-vergonhice. Ou seja, espaços meio vulgares. Justamente por isso. Você tá assistindo o filme junto com outras pessoas no escuro. Então, assim, você já vê que desde o início do cinema esse componente erótico é visto no cinema e os grupos conservadores olham pro cinema dessa forma. E não à toa o cinema, desde o seu princípio, é enxergado como uma arte popular e ao ser visto como popular, ela sempre foi colocada como menos valiosa do que as artes não reprodutíveis. Quando eu falo não reprodutíveis, a gente tá falando da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, que tem aula no Introdução ao Cinema. Longe de ser tão escuras quanto elas eram hoje, elas eram muito mais claras, mas a ideia de descobrir imagens que possam mexer com você, seja para te deixar feliz, triste, com raiva, ou talvez até excitado, era percebido como algo perigoso e nocivo. Isso aqui é muito interessante, tá? Parei nesse negócio... Isso aqui é muito interessante. A Linda Williams é um outro assunto que eu sempre tô falando com vocês. A Linda Williams, 47 segundos de vídeo eu tô falando pra caralho, mas vamos lá. Desculpa, eu sei que tem gente que reclama que eu fico pausando o vídeo, mas é assim que funciona. É assim que funciona. Vamos lá. A Linda Williams é uma importante teórica do cinema atual, em que ela vai escrever um livro e também um artigo, vocês podem procurar o artigo na internet, inclusive, chamado Body Genres, Gêneros do Corpo. E nesse artigo ela discursa muito sobre 3 gêneros específicos, o terror, o melodrama e a pornografia. E aí, na pornografia, a gente pode traduzir também pro cinema erótico, tá? É claro que a Linda Williams está falando especificamente desses 3 gêneros, mas a gente pode traduzir isso para todos os outros gêneros do cinema também, pro cinema como um todo. Porque como o Bruno trouxe aqui pra gente, na verdade, o cinema carrega consigo esse erotismo de maneira muito ontológica, tá? Mas ela vai falar sobre esses 3 gêneros do corpo, o melodrama, o terror e a pornografia. Por que ela fala que esses 3 gêneros são gêneros do corpo? Porque são 3 gêneros que atuam de maneira frontal com a experiência corporal do espectador. Ou seja, o espectador não tem meandros, complexidades para fazer com que a experiência com o filme chegue ao seu corpo. Ela chega direta, ela bate de maneira frontal no espectador e no corpo do espectador. E quando a gente fala corpo aqui, a gente está falando de uma teoria que reage a uma perspectiva oculocêntrica do cinema. Ou seja, a uma perspectiva da teoria do olhar no cinema. E tem aula sobre teoria do olhar no cinema no Introdução ao Cinema. E na teoria do olhar do cinema diz pra gente que o olhar é o sentido específico do cinema. É através do olhar que a gente experimenta o filme. A teoria do corpo, por outro lado, que também tem aula no Introdução ao Cinema, o curso mais charmoso do Brasil,
A teoria do corpo no cinema vai dizer que sim, o olhar é uma porta de entrada para as experiências do cinema. Mas essas experiências, elas se completam no corpo, porque o corpo tem memória. No corpo, nós guardamos as memórias daquilo que nós experimentamos e vivenciamos na nossa vida. Então, por exemplo, a gente é jovem, lá nos nossos 14, 15 anos, e a gente gosta daquela menininha ou daquele menininho. E a gente abre a porta do elevador e a gente dá de cara com aquela menina. Como é que o nosso corpo reage? A pele estremece, o coração palpita. Tá ligado? E aí quando a gente vê no filme, no melodrama, e o que o melodrama é enquanto gênero? Se não um gênero que frontalmente atinge as nossas experiências no que tange a essas emoções extremas. Nos fazendo chorar. Nós sabemos sentir aquilo que está em tela. Porque o nosso corpo tem memória, nosso corpo sabe como é sentir. Tem aula sobre melodrama e introdução ao cinema também. Olha só, tem tudo lá, cara, tem tudo lá. Nosso corpo sabe como sentir. Só que a Linda Williams diz pra gente que, na verdade, esses gêneros do corpo, eles têm algo em particular. Porque, para além de sua frontalidade, e, portanto, essa experiência que completa no corpo de maneira tão frontal e direta, esses gêneros causam fluidos corporais. No caso do melodrama, essa frontalidade causa o choro. No caso do terror, essa frontalidade causa o arrepio, o suor. No caso da pornografia, essa frontalidade cria o... Vocês sabem quais são os fluidos. Reações fisiológicas. Reações que se completam no corpo como o órgão que se completa. Percebe? Percebe que essa frontalidade? E aí não é à toa, a Linda Williams traz isso pra gente, que os gêneros do corpo, melodrama, terror e pornografia, / cinema erótico, são gêneros que são ditos por aqueles que determinam o que é a verdadeira arte, e, portanto, a ideologia dominante de um tempo, que dita o que é a verdadeira arte. Ideologia responde tudo, tá? Marx é pica. A gente pode usar Marx até no cinema, tá vendo? Então, assim, a ideologia dominante de um tempo determina o que é a verdadeira arte. E não é à toa que os gêneros do corpo, melodrama, terror e pornografia, são ditos menos arte do que esses. Porque são gêneros que violam o corpo. São gêneros que expõem o espectador a essa violação do corpo. Tá ligado? E, portanto, quando o terror, o melodrama e o erótico / pornografia se tornam algo valioso para o dito verdadeira arte, eles deixam de ser. Eles deixam de ser esses gêneros. Logo se inventa um novo nome. Pós-terror, terror elevado. Como se os filmes de terror frontal, os filmes de espírito, de monstro, não pudessem ser bons pela sua frontalidade. Como um filme, como Arraste-me para o Inferno, Garota Infernal, que trabalham de maneira frontal. O absurdo, a fantasia, não pudessem ser lidos como fantasia e através da sua frontalidade que vulgariza o corpo, que viola o corpo, não podem ser bons por si. Não, eles precisam se complexificar. Para ser verdadeira arte, eles precisam deixar de ser frontal e deixar de violar o seu corpo. A gente não pode ter essa impressão de que o sexo e sexualidade são iguais na vida e na tela do cinema. Quando a gente trata de representação, existe um valor muito diferente do que o sexo pode desempenhar na vida real. Quando a gente tem na tela do cinema um seio, uma vagina, um pênis, eles vão ser muito aumentados em dimensão mesmo. E aí você vai ter esse fenômeno um tanto incomum de várias pessoas sentadas no escuro ao lado de anônimos assistindo numa tela gigantesca a projeção de um grande pênis ou de um grande par de seios ou de uma grande vagina ou o que quer que seja. Isso é muito interessante, tá? Eu tô parando o tempo inteiro. Desculpa, Bruno. Mas isso é muito interessante. Porque o close-up, que é uma técnica que a gente não sente muito no cinema, né? O close-up é uma técnica tão simples que a gente não sente o seu poder, a sua força
no cinema, nas representações. Só que vocês têm noção de que o close-up é um mecanismo de hiperdimensionar determinada coisa? É um grande pé do Tarantino. Mas é. O Tarantino, inclusive, tem um filme que eu acho que é o pior dele, e aí vocês vão espumar aí no chat, desculpa, mas eu vou falar de novo. É o segundo pior dele, na verdade, que é o Bastardos Inglórios. Que um dos capítulos... O capítulo final, na verdade, é A Vingança do Rosto Gigante, o nome do capítulo. Que é aquele capítulo onde a Shoshana aparece na sala de cinema, aquele rosto enorme e tudo mais, num close-up. E o que o close-up é? Apesar de ser uma técnica muito simples, que a gente não sente muito, o close-up é uma técnica que faz com que a gente, na sala de cinema, veja hiperdimensionado na nossa frente, numa tela enorme, um rosto. O rosto se desproporciona às suas dimensões reais. As suas dimensões reais são desproporcionadas, fazendo com que nós desespacializemos o filme, na medida em que aquele rosto é muito mais importante do que está de onde ele está, fazendo com que nós sintamos de maneira direta as expressões e os interesses naquela expressão. Ou seja, o close-up faz com que a gente se conecte de maneira direta com a expressão e com os sentimentos daquele personagem, fazendo com que nós, inclusive, enxerguemos naquele que está hiperdimensionado na nossa frente o ideal de nós. Agora, quando o Bruno traz aqui pra gente a perspectiva do erótico nisso tudo, que junto aos demais, na sala do cinema, eu enxergo pênis hiperdimensionados, é isso. Nós estamos compartilhando juntos a experiência de ver enorme na nossa frente, numa tela de cinema gigante, um pênis. Vocês estão entendendo qual é a parada? Vocês estão entendendo a potência do close-up? O close-up faz a gente se aproximar de objetos de interesse para a narrativa, para que a gente se conecte emocionalmente com esse objeto de interesse. E quando o diretor/diretora se utiliza do pênis ou de zonas eróticas para criar esse ponto de interesse, ele cria uma emoção específica no espectador. O desconforto frente ao erótico. E esse desconforto pode ser acompanhado de diversos caminhos. O desconforto pelo não saber lidar com o seu próprio corpo, com o violamento do nosso próprio corpo. Pode lidar com a perspectiva do prazer em ver aquilo. Ou até mesmo, a partir desse violamento, criar ebulições de pensamento em pessoas conservadoras. Tá ligado? Significa que o valor de uma sessão coletiva, com uma atenção direcionada para aquela tela, com aquela imagem chegando aos olhos de todos ao mesmo tempo, sem que a gente conheça previamente o conteúdo, tem um caráter de surpresa, de erotismo. E erotismo não está necessariamente ligado ao sexo. Ele é tudo que possui um caráter sensual, de estímulo às pulsões, por exemplo, ou ao movimento libidinal, como se diria na psicanálise. Essa onda reacionária tem trazido essa impressão muito curiosa de que o sexo é uma coisa que não pode ser falseada. Inclusive, a psicanálise sempre foi muito utilizada pelo cinema, tá? Os atores fingem que estão tristes, fingem que estão apaixonados, mas o sexo eles não poderiam mentir. Quando o homem está excitado, a gente vê uma ereção. Então resta aquela impressão que se dois corpos nus estiveram muito próximos em algum momento, ali ocorreu o sexo. Mesmo que ele seja simulado, profundamente técnico, com consultores de intimidade ao redor, o que acontece cada vez mais na indústria de Hollywood. Sem falar em dezenas de diretores de fotografia, gaffer e outros profissionais ao redor. Para dar um representação, né? Então, assim, é isso que o Bruno trouxe aqui pra gente. A nossa concepção... Como o cinema... Quando a gente vai pro cinema, a gente enxerga no outro o ideal de si. A partir dos dispositivos que se constroem no cinema, a gente constrói no outro o ideal de si. Nós temos a impressão, portanto, de que o filme representado é tal como o mundo da representação, o nosso. Percebe? Logo, se está acontecendo uma cena de sexo, é porque tá rolando ereção. É porque tá rolando prazer. E se tá rolando ereção e prazer, tá rolando penetração. Mas o cinema, ao contrário do que se crê, porque assim, a grande questão é que o cinema é projetivo. E essa projeção do cinema faz com que nós enxerguemos o cinema no aqui e agora. Como se a coisa estivesse acontecendo na nossa frente de verdade. Ou seja, é aquilo que eu falei pra vocês, ao dar o play numa câmera, a câmera mostra o que está na nossa frente.
E nesse sentido, claro, a sensação de que ao estar rolando uma cena de prazer deve ter ereção, porque assim eu conheço no meu mundo, eu crio no mundo visto o ideal do mundo que eu tô. E, portanto, lá também tá tendo ereção. Só que o mundo do filme, pra chegar naquilo que foi representado, claro, foi ensaiado. Foi falseado. Foi manipulado. Isso que eu falei pra vocês, de que ao dar o play numa câmera, a câmera mostra que está na nossa frente, é verdade, ela mostra. Ela mostra que está na nossa frente. Mas o cinema tem a capacidade de manipular aquilo que está frente à câmera. Só que o espectador comum sente isso como verdade. Um exemplo muito pessoal, uma tia minha me disse que quando assiste as telenovelas e vê cena de sexo, ela tem certeza de que um pênis entrou numa vagina ali. A gente pode falar, tia, claro que não, eles são profissionais, aquilo é simulado. Ela, mas você acha? Tem um corpo de homem pelado, uma mulher pelada ali próximo, você acha que não entra? A gente fala, não entra. Vocês acham que existem eles não estão escolhas de sentindo ângulo, prazer? existem escolhas de luz para parecer que os corpos estão mais próximos do que eles realmente estão. Existe tapa-sexo, existem uma série de maneiras de falsear e de simular o sexo. Mas no fundo aquela pessoa quer muito acreditar que o sexo aconteceu. Não adianta eu vir com muitos argumentos técnicos, ela vai privilegiar a vontade dela, a pulsão dela, esse regime de fé. Isso casa com essa impressão Esse regime de fé. Ótimo. um tanto pejorativa de que artistas, atores ou pessoas do cinema, do audiovisual de maneira geral, seriam todos libertinos, despudorados, não teriam relacionamentos comuns ou famílias tradicionais, porque eles são todos uns bêbados, eles ficam todos pelados, eles transam todos entre si. Não A função do ator, isso é uma coisa que eu sempre converso com vocês, né? O ator é essa figura que desprende a sua vida para dar vida a outro. É a ideia da persona, que eu sempre falo com vocês também. Persona, que também é o nome do filme do Bergman, nada mais é do que a máscara do teatro grego. E veja só, a máscara do teatro grego forma o radical de algumas palavras. Personagem, personalidade. Percebe? E por que se chama persona? Aí a etimologia da palavra, personare. Percebe? Person. Por onde sai o som? Por onde sai a voz? Por que a máscara persona se chama persona e, portanto, por onde sai a voz? Porque elas tinham um vão na altura da boca, pelo qual o ator, ao vestir aquela máscara, ele permite sair a voz que ele não permitiria destituído da máscara. Ou seja, ao vestir a máscara, o ator permite sair um outro dele mesmo, que ele não deixaria vestido com a máscara. Por isso que a gente fala que as múltiplas personas que assumimos em nossa existência estão adequadas com os nossos contextos, de onde estamos. O Felipe que está aqui na live é diferente do Felipe que toma banho. É diferente do Felipe pai. É diferente do Felipe marido. É diferente do Felipe que vocês vão encontrar na rua. Cada um de nós temos uma persona de acordo com as nossas necessidades sociais. São as nossas personalidades. O personagem é aquilo pelo qual o ator, ao vestir a máscara, permite sair. E esse permitir sair é um outro eu. Um eu que esse ator criou dentro de si. Ou seja, o ator tem essa função de dar vida a um outro. Mas esse outro sou eu. Saiu de mim. Por isso existe toda essa visão em cima do ator e atriz, pessoas meio libertinosas. Que eles existem para sair de si um outro. É para isso que eles... Essa é a função do ator e da atriz. Dar vida a um outro. A partir do eu. Tá ligado? No caso do cinema, especificamente, essa máscara é a câmera. Gente, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar num set de filmagem de cinema ou alguma coisa do tipo. Mas você tá convivendo com esse ator/atriz e você tá conhecendo essa pessoa, essa personalidade. Gente, dá o play nessa câmera, esse ator e essa atriz mudam de uma hora pra outra. Essa câmera apontada pro rosto desses personagens, dessas pessoas,
fazem com que elas vistam a máscara para dar vida a outro. Imediatamente. Existe um imediatismo nessa transformação, que é linda. Parece que você vê surgindo na sua frente uma outra pessoa. É lindo demais. A função, o trabalho, ator e atriz, é muito lindo. É muito criativo. Porque, mais uma vez, a criatividade do ator e atriz, mesmo que condicionada, mesmo que guiada pelo diretor e diretora, o trabalho do ator e atriz é fazer nascer. Mas não é fazer nascer um outro descolar de si, é fazer nascer de dentro de você a parada. Nossa senhora, dá arrepia. Eu fico todo arrepiado. Por acaso, as perguntas voltadas a Emma Stone, depois do Pobres Criaturas, ou a Barry Keoghan, depois do Saltburn, que talvez tenham sido os filmes mais comentados em relação às cenas de sexo, sempre diziam respeito à nudez e à dificuldade de representar isso no cinema. Ambos os atores apenas disseram que esse não era o maior problema para eles, que eles estavam muito mais preocupados em trabalhar a evolução psicológica do personagem, por exemplo, mas não adianta, as pessoas cismam em enxergar ali uma perversão. Ironicamente, essas cobranças chegam no momento em que o cinema é particularmente casto. As pessoas reclamam de uma onda de pornografia no cinema quando a gente tem raríssimos filmes que representam sexo, ainda mais sexo explícito. Para quem estuda... Perfeito. Gente, assim, se vocês forem pegar a história do cinema, nós estamos passando por um momento casto na produção cinematográfica. Os nossos filmes estão cada vez mais castos. Quando há representação de sexo, essa representação é suave, é distante. Sabe? Então, nós estamos passando por um período da história do cinema particularmente casto. E quando aparecem filmes que buscam essa explicitude de maneira mais efusiva, eles incomodam muito. Mas, gente, se você pega... Em Hollywood, falar Hollywood, tá? Assim, Hollywood passou por um momento casto na história do cinema muito explícito, mais explícito do que é hoje, inclusive, quando rolou o Código Hays, tá? O Código Hays, na verdade... Eu sempre falo Código Hays, mas me desculpa, é força do hábito. Durante o Código Hays, se criou uma série de regras pelas quais os filmes deveriam seguir. Regras essas que impediam, por exemplo, se manterem... Mesmo que não mostrando, mesmo que, sabe, fantasiando a parada ali... cenas de sexo, mas não só isso, uma série de questões. Aliás, o Código Hays tem aula de introdução ao cinema também, tá? Outra coisa. E no o Código Hays surge justamente por interesses da classe dominante, sobretudo da classe dominante conservadora, que olha pra essa Hollywood libertinosa e tudo mais e fala, olha, temos que impedir isso porque isso vai trazer problemas na sociedade. Sabe aquela velha questão que continua surgindo de que o videogame mata pessoas? Que o videogame faz surgir pessoas violentas e tudo mais? Então, já existia esse discurso lá atrás, na década de 30, 20. E aí no Código Hays, quando o Código Hays surge justamente a partir desse discurso. Toda essa vida libertinosa de Hollywood vai fazer com que a sociedade fique assim e tudo mais. E aí surge uma série de regras pelas quais os filmes hollywoodianos deveriam seguir. Foi um esquema de autocensura dos estúdios americanos. Olha o que eu tô te falando, hein? Censura no país da liberdade, sabe? Lindo, lindíssimo. E aí, Só que aí, como é que funciona essa censura? Existe um código pelo qual deve ser seguido, mas você não precisa seguir se você quiser. Mas assim, ao mesmo tempo que você não precisa seguir, toda a produção hollywoodiana funciona a partir de um monopólio. O monopólio pelo qual os 5 grandes estúdios controlam a produção, realização, distribuição e exibição dos filmes. Então assim, se você quiser fazer um filme que não segue o código, beleza. Você só não vai realizar, você não vai produzir, você não vai exibir e nem distribuir. Então assim, você pode fazer, tá? Você pode fazer, mas não vai. Sabe? E é assim que funciona. Isso é livre mercado, tá, gente? Livre mercado nada mais é do que um outro nome pra censura. Só que eles gostam de chamar de livre mercado. Sabe por quê? Porque a liberdade está condicionada pelas nossas capacidades de exercê-la. Nossas capacidades materiais de exercê-la. Só que no capitalismo, exerce quem tem os meios de exercê-la. Portanto, os meios de produção.
E quem detinha os meios de produção? Os grandes estúdios. Se você tinha uma grande ideia, você é livre para ter essa ideia. E é livre para realizá-la, inclusive. Só que para realizar, você precisa bater na porta de um estúdio. O estúdio não vai realizar. Aí o liberal vai falar, não, mas o estúdio ele tem a liberdade de escolher o que ele vai representar. Pois é. Sabe por quê? Porque a liberdade está condicionada pelos meios de produção. Pelos meios de exercê-la. Logo, quem tem mais meios, tem mais liberdade de quem não tem. Livre mercado nada mais é do que outro nome para censura. Outro nome para censura. Tá ligado? Então veja só, eu fiz todo esse preâmbulo aqui pra dizer pra vocês que, assim, houve um período na história de Hollywood que foi bastante casto, que é o período do Código Reis. Que, enfim, além de proibir sexo, proibir uma série de outras coisas. Como, por exemplo, pra vocês terem noção, pra dar um gostinho pra vocês assinarem a Introdução ao Cinema, que tá na descrição desse vídeo. Sabe outras coisas que eram proibidas, por exemplo? Escravidão era proibido. Mas sabe que escravidão que era proibida? Escravidão de brancos. Escravidão de negro pode representar, de boa. Mas escravidão de branco não pode. Tá ligado? Sabe uma outra coisa que era proibido também? Relações homossexuais. Não podia. Sabe uma outra coisa que era proibida também? Relações interraciais. Não podia. Sabe qual foi a consequência disso, inclusive? Todos os atores pretos e sino-americanos que atuavam em Hollywood naquele momento perderam simplesmente seus papéis. Relegados que foram a papéis alternativos. E assim, Hollywood, naquele contexto histórico, eu tô falando aqui de década de 40, segunda metade da década de 30 até 1969, que foi quando o Código Reis atuou. Mas o Código Reis teve força até mais ou menos 55, tá? Os motivos pelos quais isso tudo muda tá lá na Introdução ao Cinema. Quais foram as consequências disso? Porque Hollywood, assim, pra você ter um papel principal num filme, você tinha que se adequar a um papel melodramático, porque o melodrama era uma questão fundamental para construir público em Hollywood. Então, assim, se você não se adequava ao papel de mocinho e mocinha, você não tinha papel. Se não podia ter relação interracial, o preto e o sino-americano não tinha papel. Porque, assim, ter dois pretos também já é demais. Tá ligado? Se já é difícil ter um preto e uma branca, ou uma preta e um branco, imagina dois pretos ou dois pretos. Não pode. Tá ligado? Mas preâmbulos todos que eu tava dizendo pra vocês, antes do Código Reis, Hollywood não tinha essas regras todas. Tinha muita nudez, muita violência, muito isso, muito aquilo. Ou seja, Hollywood não era casto na década de 20. A gente gosta de falar que no passado as coisas eram mais conservadoras e tudo mais. É claro que a gente tem que analisar dentro de um contexto histórico, mas antes da década de 30, Hollywood era menos casto. Hollywood estava menos preocupado com essas questões conservadoras envolvendo a representação do sexo que a partir da década de 30. O cinema brasileiro, na década de 70, por exemplo, 60, 70, era um cinema muito mais erótico do que hoje, onde a representação do sexo é muito suave. E a gente permanece tentando dizer que o cinema brasileiro é só putaria. Mesmo o nosso cinema sendo casto, não tem sexo no cinema brasileiro. E quando tem, sabe, aquela coisinha. Enfim. O que o cinema americano já fez nos anos 60, 70 e 80 em particular, eles eram muito mais violentos e provocadores nas imagens de sexo, ou de uma genitália, ou de uma nudez explícita do ator. Mesmo o cinema brasileiro, que é vítima desse preconceito completamente infundado, como todos os preconceitos, de que só teria putaria e palavrão, ele tem cada vez menos. Para quem de fato assiste ao cinema brasileiro, a gente tem visto raríssimas representações de ato sexual, e quando elas ocorrem, elas são muito curtas, ou filmadas de longe, ou filmadas de maneira que deixe muito claro que os atores não estavam numa posição explícita ou próxima de um sexo real. Mesmo assim, a gente continua a escutar que, na verdade, o sexo é nocivo, que as pessoas ficam desconfortáveis assistindo a cena de sexo no cinema e que eles seriam desnecessários, o que já é um tanto absurdo em si, em primeiro lugar, porque nada é necessário no cinema, e eu digo absolutamente nada. Um filme não precisa ter personagens, não precisa ter imagens, não precisa ter sons.
E tudo que existe ou deixa de existir no filme é uma escolha. Um filme pode ser sobre sexo, ou ele pode acompanhar a jornada de um personagem que por acaso tem atos sexuais como, vejam só, muitos adultos na vida. Se a gente mostra adultos comendo, trabalhando, dormindo, que são coisas plenamente normais na vida de uma pessoa adulta, por que a gente não mostraria os sexos? Mas esse tipo de cobrança pra gente ter cada vez menos cenas de sexo no cinema apenas reforça um ponto de vista bastante tradicionalista e bastante religioso de que o sexo seria algo sujo, algo pervertido, algo que as pessoas fazem, a gente sabe que fazem, mas pelo amor de Deus, não fala sobre isso, não vamos falar a respeito, como se a melhor porque o sexo viola o corpo. É aquilo que eu falei pra vocês lá no início. A maneira de entender ou lidar com o sexo fosse transformando-o num tabu. No entanto, o recalque ou a repressão de um tema absolutamente comum não ajuda a gente a lidar com ele, muito pelo contrário. A gente começa a ter a impressão de que nossos corpos, nossa nudez ou nosso próprio desejo sexual são errados, precisam ser controlados, domesticados ou reprimidos. E isso está na base de um pensamento religioso conservador, especialmente quando a gente olha para essas três grandes religiões tradicionais, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Livros como Sexo e Religião estudam a maneira como as religiões percebem a sexualidade e nenhuma delas encoraja como algo bonito, algo benéfico para as pessoas. Elas toleram o sexo, porque afinal é preciso que essas pessoas reproduzam e que continuam a ter fiéis nas próximas gerações, mas o ato sexual é visto apenas como algo permitindo a reprodução. E a ideia de que a gente possa transar porque isso dá prazer e porque é gostoso é visto como algo completamente perverso e errado. O fato é que o cinema poderia nos ajudar a elaborar justamente nossos medos, traumas e desejos em relação ao sexo. O cinema é um espelho da alteridade, ele é um espelho do outro. Ele nos permite ali durante 2 horas aproximadamente ter a experiência de uma vida que é completamente diferente da nossa. É o que eu falei pra vocês, tem aula sobre cinema como espelho lá na Introdução ao Cinema, hein? Tem aula sobre cinema como espelho lá no Introdução ao Cinema. No cinema, nós somos postos a uma série de estímulos que são criados pelos dispositivos cinematográficos, onde, ao sentar na sala escura, nós vemos no outro o ideal de si. É a teoria dos espelhos de Lacan. Tá? Você passa a olhar no outro e, portanto, no mundo representado, o ideal de si. Então, o cinema é essa experiência erótica de enxergar no outro um parte do que somos. A gente pode, por exemplo, experimentar como é perder um pai, como é perder o emprego, sem de fato passar por essa experiência na vida real. Quando a gente diz que o cinema é uma ferramenta de conhecimento, a gente não está falando apenas sobre conhecimento histórico, geográfico, a gente está falando também sobre conhecer uma humanidade, sobre conhecer o outro. E quanto ao medo de se deparar com um conteúdo que você não estava aguardando, a gente lembra que é para isso que existe uma classificação etária nos cinemas, ou seja, ninguém vai querer mostrar cenas de sexo ou de nudez para crianças. Os filmes já são... Por favor, é isso, né? Existe classificação etária pra isso. Então, assim, se tu se incomoda muito com sexo, tá lá, mais 18, saiba, vai ter isso. Pode ter isso ou violência. Então, assim, não assiste. Só não fica espalhando pela internet que é desnecessário, cacete. Nada é necessário no cinema. O cinema, mais uma vez, é uma arte que representa a natureza frente a nós. E sinto muito. Na nossa vida, a gente dorme. A gente vai ao banheiro, a gente olha pela janela e a gente faz sexo. O cinema tá aí pra representar. São submetidos a um sistema de classificação que nos indica se eles podem ser vistos por pessoas de 10, 12, 14, 16, 18 anos. Assim se multiplica esse movimento para impedir qualquer manifestação de sexo, sexualidade, para, por exemplo, queimar livros que abordem homossexualidade, que abordem história do movimento negro, porque eles trazem informações e reflexões que me deixam desconfortável, não sei lidar com esse desconforto, então ao invés de elaborá-lo e perceber de que maneira ele mexe comigo, eu prefiro apenas fingir que ele nunca aconteceu, falar que ele é uma coisa errada, que não deveria existir. Esse também é um movimento que, por exemplo, impede aulas de educação sexual nas escolas, que, claro, vale repetir, nunca ensinam crianças a fazerem sexo. Apenas ensinam que elas têm um corpo, que elas têm sexualidade, que elas não podem deixar que as pessoas as toquem de maneira inapropriada, por exemplo. Mas como isso vai falar de corpo, como isso vai lidar com temas desconfortáveis, vamos, por favor, tentar reprimir tudo que não me diz respeito. Nesse sentido, os pedidos de banimento apenas refletem esse misto de ignorância, fetiche e curiosidade em relação à sexualidade alheia. Ninguém pensa mais em sexo do que aquelas pessoas que não fazem. Daí também que surgem esses movimentos Red Pill, Incel e todas as outras pessoas violentas justamente porque não vivem de maneira tranquila e despojada a sua própria sexualidade. Mas uma ironia desse processo todo é que ele chega no momento que a gente nunca teve acesso tão fácil ao sexo e à sexualidade. Agora a internet traz muitas imagens de pessoas nuas, vídeos de pessoas fazendo sexo, inclusive fotografadas por elas mesmas ou filmadas por elas mesmas. Ao mesmo tempo, existem pesquisas provando que esse é o momento que a gente faz menos sexo.
Em outras palavras, a gente fala sobre isso o tempo inteiro, a gente pensa sobre isso o tempo inteiro, mas não executa, não passa ao ato, tanto quanto a gente gostaria ou pensa que gostaria. E esse abismo cada vez maior separando o real do imaginário é um dos responsáveis pelas nossas angústias ligadas à intimidade. É por isso que se imagina tanto o sexo dos outros. Eles devem estar transando, é claro que eles estão se pegando, porque esse movimento violento de ataque ao outro de certo modo compensa a nossa própria insatisfação e frustração com nós mesmos. A gente sempre vai rejeitar nos outros aquilo que a gente não aceita em nós mesmos. Por isso o sexo adquire cada vez mais esse caráter monstruoso, embora ele só corresponda ao momento de prazer entre adultos. É por isso que a gente tem todo o direito. Eu tô deixando ele falar porque boa parte das coisas eu já falei e cabe pra tudo isso que ele tá falando aqui agora. De fazer sexo, contanto que seja entre adultos com consentimento, e também de falar. Esse cara é foda, nunca tinha visto. Então já siga ele aí, ó. Aqui em cima, ó. Meio Amargo. É Bruno Carmelo. Sigam, Meio Amargo. Sobre sexo, de representar o sexo nas artes, para, entre outros, desconstruir essa ideia um tanto absurda de que nosso sexo, nossas pulsões seriam motivo de vergonha. A cada vez que a gente retira uma cena de sexo da montagem, ou que a gente deixa de produzir um filme porque ele tem cenas de sexo, a gente tenta corresponder ao desejo de quem nos reprime, e isso é muito perigoso. Eu fico cada vez mais preocupado quando percebo, inclusive em alguns filmes brasileiros, que eles começam com um alerta de gatilho. Este filme fala sobre aborto, alerta de gatilho, esse filme vai falar sobre pessoas mortas por Covid. Eu sei que as intenções são as melhores, mas o que a gente está sugerindo através desse procedimento é que, na verdade, a responsabilidade do cinema se as pessoas se sentem mal quando assistem, por exemplo, a história de uma pessoa que morre de Covid ou uma história sobre aborto. Mas essa... A melhor ação a esse tipo de assunto é pica, foda. É, pica. Muito pica. Não é uma responsabilidade do cinema. Se alguém fica profundamente incomodado vendo uma cena de sexo, quem precisa lidar com esse incômodo é o espectador e não o filme. A gente não... Perfeito. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? Quem precisa lidar com o seu incômodo, e tem um cidadão aqui falando no chat que é incomodado com algumas cenas, e assim, tá tudo bem, tá? A gente tá discutindo aqui a parada e talvez você mude depois disso tudo, tá? Mas quem precisa se incomodar com o filme é o espectador e não o filme. Tá ligado? E qual é a grande questão que a gente precisa ter em mente aqui? O cinema é uma arte que surge no capitalismo industrial. E sendo uma arte que surge nesse capitalismo industrial, ele está condicionado a esse modo produtivo. Ou seja, mais do que as outras artes, que ainda assim, após o capitalismo industrial, são transformadas em mercadoria, o cinema já nasce sobre esse contexto. Ele é extremado sobre o seu processo mercadológico. E como mercadoria, o espectador do cinema sente que o produto pelo qual ele adquire deve a ele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quando vocês consomem uma mercadoria, um produto, aquele produto deve servir aos seus direitos, aos seus interesses enquanto consumidor. Logo, se aquele filme não te agrada, logo ele é ruim. Ele é desnecessário. Ele não presta. Eu quero meu dinheiro de volta. Assisti 4 horas de filme da minha vida. Mas sinto muito. Mais uma vez falando isso. Por mais que o cinema, sim, se transforme em mercadoria sob o contexto do capitalismo industrial e do capitalismo tardio atualmente, onde as contradições capitalistas se transformam ainda mais extremadas, sinto muito. Nós estamos aqui para puxar a corda para o outro lado. Por que não? Apesar de você acreditar que o cinema deve agradar você enquanto mercadoria, enquanto produto, a gente vai puxar a corda para o outro lado. Porque, na verdade, o cinema não tem que agradar ninguém. Eu nem acho, e aqui é até um ponto de discordância pro Bruno, que o cinema tem que incomodar. Não, o cinema não tem que nada. Ele não tem nem que incomodar, nem que não incomodar. Se ele incomodar, ele vai incomodar, e ponto. Você pode olhar criticamente, inclusive, para os pontos de choque. Inclusive, por exemplo, eu não gosto de filmes do Haneke, do Lars von Trier. Assim, é claro que existem alguns filmes deles que eu gosto. Do Yorgos Lanthimos, eu não gosto muito. Eu não assisti esse novo, tá? Calma. Gaspar Noé, então, nem se fala. Porque eu acredito que são cineastas que centralizam a narrativa do filme no choque. Eu não tenho problema nenhum com o choque. Desde que o choque esteja condicionado a um processo narrativo.
que não precisa estar vinculado a uma perspectiva de necessidade, de ser necessário estar ali, tá? Isso não tem nada a ver. Mas o filme não deve nada a mim. Eu não vou querer que esses filmes deixem de existir por conta disso. Não pode tratar a arte como se ela fosse um produto de consumo qualquer. Quando eu compro um relógio, eu quero que ele funcione da melhor maneira para mim, personalizado, que ele corresponda às minhas necessidades. O filme não é feito para se adequar exatamente ao que o público quer. Ele não é um sapato, ele não é um relógio, ele não é um celular. A arte... Ele não é uma mercadoria. Melhor dizendo, o cinema se transforma em mercadoria. E, portanto, ele é uma mercadoria. Percebe? Então, a gente compra um relógio, a gente compra um sapato, a gente compra isso, a gente compra aquilo, e a gente quer que esses produtos que nós compramos se adequem às nossas necessidades, enquanto consumidores daquele produto. O cinema, sob o contexto do capitalismo industrial e, sobretudo, do capitalismo tardio como extremador dessas contradições, transforma o cinema numa mercadoria e, portanto, esse cinema deve se adequar às necessidades do seu espectador. Só que não é assim que deve funcionar. Porque é arte. Porque é arte. Então, por mais que o cinema se transforme em mercadoria no capitalismo tardio e no capitalismo industrial, sobretudo, a gente vai puxar essa corda pro outro lado. A gente vai puxar essa corda pro outro lado. A arte precisa sim provocar, precisa trazer algo que a gente talvez não esperasse, não sabia que queria, que a gente discorde. Esse é o papel da arte. Para esses novos jovens... Aqui tá... Assim, eu não concordo com esse negócio de papel da arte, tá? Não concordo. Acho que a arte não tem uma utilidade. A arte é inútil nesse sentido. É claro que a arte é adquirido uma utilidade quando a ela é conferido um papel de mercadoria. E aí, claro, quando a ela é conferido um papel de mercadoria, ela ganha uma utilidade em cima da lógica do consumo, do lucro e etc e tal. Mas, em essência, digamos assim, se a gente pode enxergar um processo de essencialidade nisso tudo, que eu nem gosto muito de falar, a arte não é útil a nada. Não existe essa utilidade. Inclusive, tem tem um ensaio aqui no canal que eu fiz que se chama A Arte é Inútil. Vai lá conferir. O tio João, o João Carvalho, reagiu a esse vídeo, inclusive, também. Se vocês quiserem ver o tio João reagindo a esse vídeo, vai lá também e confere. A Arte é Inútil. Conservadores, esses grupos religiosos ou esses atores que sugerem que a gente nunca mais tenha cenas de sexo ou de sexualidade no cinema, eu digo que eles precisam lidar com seus próprios traumas e fobias e que o cinema, espero, continue sendo ousado, criativo e provocador como ele sempre precisou ser, porque uma arte que faz concessões de ordem dos princípios para agradar o maior número de pessoas possível não é mais uma obra de arte, é apenas um produto de consumo. Olá, seguidores! Perfeito. Reparou? Então, assim, mais uma vez, uma arte que se adequa às necessidades do seu consumidor, ela deixa de ser arte. E ela vira tão somente uma mercadoria. E essa é a condição da arte dentro do capitalismo. E é aquela condição pela qual nós estamos combatendo. E, portanto, por isso, puxamos a corda para trás. Não há nada desnecessário no cinema. E, sobretudo, também o sexo. Curtiram o vídeo?